As informações do Cruzeiro na turma do bate-bola, agora é o Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, confirmando 6h40. O Cruzeiro, assim como todos os outros clubes, o Cruzeiro também estava nessa expectativa se a bola ia ser autorizada a rolar no final de semana. Com o jogo mantido, a programação segue normalmente. Na Toca da Raposa 2, hoje já teve a reapresentação para uma terça de trabalhos puxados em 2 períodos, assim como será nesta quarta-feira, e o Felipe Conceição trabalhando para encarar este América, sabendo que o América tem esta longa viagem da Copa do Brasil, joga na quinta-feira contra o 13, e o Cruzeiro vai ter que pelo menos se impor fisicamente. É a ideia de todos, já que tem a semana inteira para trabalhar na Toca da Raposa 2. Hoje, 3 informações importantes sobre esta retomada dos treinos. Primeiro, o Paulo, zagueiro, jovem zagueiro do Cruzeiro, ele foi até titular no último jogo da Série B. O Paulo ia começar o ano como titular, só que teve um incômodo muscular. Depois tinha chance de jogar a estreia na Copa do Brasil. Aí veio, infelizmente, o falecimento do avô. Ele, muito ligado à família, foi liberado pelo clube. O Paulo, ele já até contou isso em uma entrevista. O pai trabalhava, ele tirou o pai do emprego, falando que agora, com a renovação com o Cruzeiro, que foi no ano passado, ele poderia cuidar da família e retribuir aquilo que os pais fizeram por ele para começar a jogar na base do Cruzeiro e virar jogador profissional. Então ele foi liberado, acompanhou o falecimento do avô, voltou, fez o teste de Covid, dando resultado negativo, já retorna aos treinos na Toca. E outras 2 notícias aí com jogadores saindo do departamento médico, pelo menos já na transição. Um é o volante Matheus Deres, que começou como titular com Felipe Conceição, foi titular contra o Uberlândia, contra a Caldense saiu no intervalo, se machucou, teve uma lesão muscular, já recuperado. Agora é a transição para ir para a preparação física e em breve fica à disposição do Felipe Conceição para os treinos com bola. E a outra notícia, aí talvez seja a principal, o Manuel também na transição. O torcedor vai se recordar, antes do jogo lá contra o São Raimundo, antes da viagem, o Manuel reclamou de um incômodo muscular, também uma certa dor no joelho. Fez tratamento intensivo desde então, não jogou com o São Raimundo, não jogou com o Atlético, e agora na transição, se for liberado, hoje é terça, amanhã talvez já faça uma atividade física, sendo liberado até quinta, no mais tardar sexta, o Manuel deve reforçar o Cruzeiro no clássico com o América. E aí hoje, eu não sei o que você acha, Léo Figueiredo, mas pelo que eu acompanho do torcedor, o Manuel hoje é o principal jogador do Cruzeiro, terminou bem em 2020, começou bem em 2021. É por aí, Léo, ou eu tô exagerando um pouco? Boa noite. Boa noite, Samuel. Não, eu não acho que você tá exagerando, porque eu também tenho rede social. Então, eu sei como a torcida do Cruzeiro tá nesse momento com o Manuel e torcendo, inclusive, para que ocorra uma renovação. É uma situação difícil, onde, sinceramente, não sei se devido à pandemia, às poucas entrevistas, né? Aquele dia a dia, Samuca, que você vai todo dia na Toca, entrevista dos jogadores, tá sendo muito escondido, né? Esse assunto, Manuel. O Cruzeiro demonstrou interesse, mas qual o interesse, né? Não, olha aqui, nós propusemos aqui pro Manuel ganhar tanto, o Manuel não quis. Ok, passa para tu, se pode acontecer, o Manuel tem esse direito, ele inclusive vem de uma boa temporada no Cruzeiro, tá valorizado, pode ser que ele tenha proposta para sair, ou que foi o empresário dele, então eu só acho que isso poderia ser tratado com um pouco mais de transparência, porque hoje o Manuel não é só um zagueiro, o Manuel hoje é meio que símbolo de uma tentativa de resgate do Cruzeiro, num espírito de guerreiro dentro do campo e também de qualidade ali no sistema defensivo. Então apenas isso, entendo perfeitamente se o Manuel não aceitar o que o Cruzeiro pode pagar, entendo perfeitamente que se o Cruzeiro não conseguir pagar ao Manuel o que ele merece nesse momento, entendo se o Manuel não permanecer, mas gostaria de entender melhor a situação, Samuel, porque é um cara importante para o time e a gente fala nisso todo dia e não vem uma palavra lá de dentro, uma palavra oficial sobre a real situação do Manuel.
E sabe por que seria importante? Eu concordo com você, porque até agora a gente tem o Manuel, aquela entrevista que ele deu aqui para Itatiaia no finalzinho de janeiro, e uma recente na Toca da Raposa 2 que ele falou sobre essa questão que ainda não teve nenhuma reunião. E até para deixar tudo mais claro, o Léo Figueiredo, porque se acontece do Manuel não ficar, hoje a culpa cairia toda em cima da diretoria do Cruzeiro. Então, se você chega hoje e fala, ó, a gente ofereceu X pro Manuel, o nosso máximo, e aí ele tá pensando, ou colocar um ponto nessa história, não que seja um ponto final, mas deixar tudo muito claro, eu acho que até para divisão de responsabilidades. Ah, o Cruzeiro ofereceu isso, quem tá sem resposta agora é o Manuel. Ou então, o Cruzeiro vai procurar o Manuel no tempo certo, em breve, já marcou a reunião. Isso não chega realmente de informação, e o torcedor, é só ver, o Cruzeiro posta uma coisa lá, esses dias aí o Cruzeiro postou uma foto do Manuel falando sobre renovação do sócio. As respostas foram impressionantes, era só, renova logo com o Manuel, renova o Manuel, ele já ficou, anuncia a permanência dele. Então é um desejo do torcedor neste momento, e vamos tentar apurar e acompanhar toda esta situação, e até para, repito, falar, o Manuel, ele ganha 450, o máximo que ele reduz é X. Então, seria importante realmente este esclarecimento. Por falar em zagueiro, hoje saiu no BID a rescisão do Kaká, que vai jogar no Tokushima Vortis do Japão. O Kaká ainda não viajou por causa dessa questão de pandemia para entrar lá no Japão, mas essa rescisão significa uma coisa importante, é que parte da grana já chegou pro Cruzeiro, e em breve o clube deve pagar aí uma folha salarial pelo menos ao elenco na Toca da Raposa 2. Outra parte desta grana vai ser em 2022. O Kaká foi vendido por cerca de $2 milhões para o Tokushima Vortis. O Cruzeiro tem a maior parte, uma parte é pro Obaense, e o Kaká também tem 10% dos direitos econômicos. Resta saber como que ficou esta composição. Outras duas rescisões hoje no BID da CBF. Uma do Patrick Bray. O Patrick Bray, eu me recordo em um determinado momento, se não me engano foi depois do jogo lá em Ribeirão Preto, o Cruzeiro venceu por 1-0, aquele gol do Ayrton, o Bray foi titular com o Filipão, e aí o Filipão falou de tentar uma renovação, uma permanência naquela época, que tinha uma conversa nesse sentido. Só que depois o Patrick Bray foi muito mal, bastante criticado, e aí as partes decidiram cada um seguir a sua vida. Hoje veio essa rescisão de contrato. E uma outra do Daniel Guedes, lateral direito, que estava emprestado pelo Santos ao Cruzeiro. O Guedes, ele vem passando por uma turbulência na carreira, teve a questão do doping, foi acusado injustamente, depois voltou a jogar aqui no Cruzeiro, aí ia pro Goiás, descobriram que não era possível, a FIFA não permitia, aí ele ficou encostado, treinando e separado, e agora foi pro Fortaleza. Rescisão no BID, significa que o Cruzeiro, pelo menos no papel, deixa de ter aquele compromisso de arcar com os salários do Daniel Guedes, que estava aí esse salário na casa dos R$100 mil, e iria o vínculo, repito, até o final de 2021. Lembrando que o Cruzeiro só tem agora o Raul Cáceres de lateral de ofício no elenco, e deve buscar para a Série B uma outra contratação, ou se aparecer algum nome aí no mercado. Enquanto isso, Giovani, zagueiro de origem da base do time sub-20, vai quebrando o galho ali nos treinamentos na Toca da Raposa 2. E para fechar, a diretoria do Cruzeiro tem feito aí um esforço muito grande nas questões trabalhistas, nos acordos, fez acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, acordo com o Fred, acordo com o Dodô, e outros acordos também já foram feitos, e o Cruzeiro vai pagando todo mês. Hoje, um acordo homologado na Justiça do Trabalho com o ex-goleiro, o Raul Plasma. O Raul, ele foi demitido no início do ano passado, entrou com uma ação na Justiça, mais de R$400 mil,
Em setembro ou outubro de 2020 veio uma condenação em primeira instância de R$400 mil. Aí hoje as partes chegaram em um acordo, 297 mil, uma boa parte disso é de FGTS que estava em atraso. O Raul cobrava verbas rescisórias, multas e outras coisas que o Cruzeiro deixou de pagar quando demitiu, e agora então vai pagar em 12 parcelas de aproximadamente R$24 mil, já começando no mês de abril. Encerra mais um problema, pelo menos neste momento, na Justiça do Trabalho. E o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele já deu algumas declarações que quando o Cruzeiro tiver uma condição, isso seria, por exemplo, um retorno para a Série A, com um orçamento muito melhor, o Cruzeiro poderia tentar aquele ato trabalhista para ir colocar tudo num pacote e resolver essa questão do Cruzeiro, que tem muito mais de 100 ações na Justiça do Trabalho, e é uma grana que o clube em algum momento vai precisar pagar. Então, Emanuel, tá tudo dito desta terça-feira do Cruzeiro, o time se preparando e pensando no clássico com Coelho. Carneiro. 6h51, o Cruzeiro mais à frente deve tentar uma reaproximação com o goleiro Raul, que foi injustiçado no Cruzeiro não apenas uma vez. O Raul é um símbolo histórico do Cruzeiro, tão importante quanto Tostão, Dirceu Lopes, Zé Carlos, Natal. O Cruzeiro representou uma virada na história do Cruzeiro. Não fica bem Raul e o Cruzeiro estarem disputando causas na justiça.